Olá pessoal, meu nome é João Pedro e agora vamos ver um pouco sobre introdução ao cálculo algébrico, um pouco de álgebra e valor numérico. O que veremos na aula de hoje? A álgebra, utilização das incógnitas na álgebra, expressões algébricas e valor numérico. Vamos falar um pouco de álgebra agora. Mas que situações assim que acontecem no nosso dia a dia? Temos uma situação no qual a álgebra vai nos auxiliar, que é em umas situações, problemas onde a gente precisa conhecer um certo valor. E a álgebra nos auxilia isso. A álgebra utiliza letras para representar números desconhecidos, também chamados de incógnitas, ou para representar um número qualquer de um conjunto. A incógnita é o que se desconhece e se deseja saber em matemática. É uma grandeza desconhecida. Então, pessoal, a álgebra utiliza por meio de incógnitas, no caso letras, para representar um determinado conjunto. E a partir dessa incógnita, a gente vai, através de expressões, vamos poder conhecer os valores dela para resolver as situações, problemas, que vamos ver de agora em diante. Muitas vezes é conveniente escrever certas expressões ou afirmações empregando símbolos e expressões matemáticas. Por exemplo, representamos o triplo de 1 é o triplo de algo vezes 1, o triplo, 3 vezes algo. O triplo de 2 é 3 vezes algo, no caso 2. O triplo de 5 é o triplo de algo, que no caso é o 5. O triplo de menos 4 é o triplo de algo, que no caso é o menos 4. O triplo de 1 sobre 7 é o triplo de algo, que no caso é 1 sobre 7. E o triplo de 3 é o triplo de algo, no caso vai ser o 3. E o triplo de 0, que é o 3 vezes 0. Em todos os casos, a expressão triplo é o número que foi expressa com símbolos matemáticos na forma 3 vezes x, em que todo lugar do x aparece um número que queremos triplicar. Os símbolos matemáticos, a expressão pode ser representada das seguintes formas: 3 vezes x ou 3x. Então, pessoal, se vocês verem esses dois termos aqui, 3 vezes x ou 3 vezes x, não precisa de estranhamento, pois ela pode ser representada tanto dessa forma quanto dessa forma. Isso indica que deve triplicar o valor de x. Nesse caso, x pode variar e assumir qualquer valor. Por exemplo, como foi posto nos exemplos passados, pode ser representado por 1, 2, 5, menos 4, 1 sobre 7, 3 e 0. E assim por diante. Também pode ser outros números diferentes desses. Essa letra x é chamada de variável da expressão. Então, quando a gente se referir à incógnita de uma expressão, você usa a variável de uma expressão. Outras letras também podem ser utilizadas como variáveis. Assim, a expressão o triplo de um número pode ser representada em símbolos matemáticos por 3 vezes x, como tem aqui, ou também 3 vezes a ou 3 vezes n. A incógnita, a variável no caso, se o professor não especificar, você pode colocar a letra que você quiser. Vai depender de você. Agora, se o professor especificar que é uma determinada variável que você tem que descobrir o valor dela, então você utiliza ela.
A álgebra é a área da matemática em que são utilizadas técnicas de resolução de problemas, nas quais os números são representados por letras. Pois é, pessoal, é aquele que a gente já vem falando. Ela utiliza técnicas para a resolução de problemas, no qual as incógnitas são representadas por letras. Observe como escrever em símbolos matemáticos cada uma das expressões a seguir. A soma de um número com 2. Se utilizarmos a variável x para um número qualquer, então a soma de um número com 2 será representada por x mais 2. Então, pessoal, a soma de um número. Então, a soma dá uma ideia de adição. Então, vai ser a adição de um determinado número com o 2 que ele especificou aqui. Metade de um número. Se utilizarmos a variável y para um número qualquer, então a metade de um número será representada por y sobre 2. Então, pessoal, a ideia de metade é aquilo dividido por 2. É a metade de algo. Por exemplo, existe uma coisa inteira. Então, a metade dela, no caso aqui que ele está falando, vai ser alguma coisa dividido por 2. As expressões algébricas são expressões formadas com números, variáveis e sinais de operações matemáticas. Acompanhe como podemos escrever o significado de cada uma das expressões algébricas sugeridas a seguir. X mais 5. A soma, a ideia de adição, que a gente já falou, com o número 5. X menos 7. A diferença entre um número e 7. Então, pessoal, se você ouvir falar no termo de diferença, no caso aqui ele não especificou o número, então vai ser a variável. A variável menos 7. A ideia de diferença. Diferença, você utiliza a subtração. No caso, o sinal de menos. 4x é o quádruplo de um número. Quádruplo é 4 vezes algo. Então, e lembra daquela ideia lá do triplo dos exemplos passados? Então, o quádruplo você utiliza 4 vezes algo, que no caso vai ser a variável x. X vezes y, o produto de dois números. Então, x vezes y. Ele não especificou, então o produto dá uma ideia de multiplicação. Sempre quando vocês ouvirem falar de produto, você já tem essa ideia. É multiplicação que devemos usar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre valor numérico. O termo variável de uma incógnita, por exemplo, x, indica que ela pode assumir diversos valores. Para cada valor que atribuirmos a x em certa expressão algébrica, obteremos um valor numérico da expressão. O valor numérico é o valor obtido ao substituirmos cada variável de uma expressão algébrica por um número. Se x é igual a 1, o valor numérico da expressão x mais 7 é o que, pessoal? Substituímos aqui o x, o 1 por x, aqui está aqui, mais o 7, que é igual a 8, e 8 é o valor numérico. Se x é igual a 1, o valor numérico da expressão algébrica 2x no caso, vamos substituir o 1 no lugar do x. 2 vezes 1 é 2. Se x é igual a menos 2, o valor numérico da expressão algébrica utilizando essa expressão, x mais 1 sobre 2. Substituímos aqui o menos 2, no lugar de x, mais 1. No caso, vai resultar menos 1. Como a base é 2, não tem um número nem somando nem multiplicando com 2, então ela permanece. Então, o valor numérico vai ser menos 1 sobre 2. Se x é igual a 1 e y é igual a 3, o valor numérico da expressão 2x mais y Então, pessoal, vamos substituir o 1 no lugar do x e o 3 no lugar do y. No caso, 2 vezes 1, que foi substituído, mais 3, que é o valor para substituir no y. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, 5 é o valor numérico. Observe como calcular os valores numéricos da segunda linha do quadro a seguir.
Então, pessoal, aqui a gente tem a expressão e os valores no qual vamos substituir no lugar do x. Para calcularmos os valores numéricos pedidos, basta substituirmos o correspondente valor x na expressão 1 mais 2x. Aqui estão os valores. Aí substituirmos o menos 2. Vejamos como é que fica. Vamos permanecer com 1, né, que não está multiplicando ninguém ainda. Então, aí o 2, aí você substitui o menos 2 aqui, né? No lugar de x. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, 1 menos 4 é igual a menos 3. 2 mais 1. Ou, no caso, o 2 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais umzinho aqui é igual a menos 1. Substituindo por 0. Então, você tem 1 mais 2 vezes 0 é igual ao quê? Ao 1 mais 2 vezes 0 é 0. Então, 1 mais 0 é 1. 1 mais 2 vezes 1 que foi substituído aqui. Vamos ver como é que fica. Permanece 1 mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. E o 2 aqui agora. 1 mais 2 vezes 2, né, que foi substituído o x aqui. 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Então, encontramos os valores numéricos. Aí, vamos ver como é que o quadro fica preenchido no final disso tudo. Quando jogo o menos 2 lá no lugar de x, fica menos 3. Quando coloco menos 1, fica menos 1. 0. Quando coloco 0, 1. Quando coloco 1, o resultado é 3, o valor numérico. Quando coloca 2, o resultado do valor numérico é 5. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Nos próximos dias vão ser publicados mais aulas no nosso canal. Então, eu peço que deixem um like e assistam as outras aulas, que são muito interessantes também. Obrigado pela atenção.